Muito boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Boa tarde, queridos irmãos de outras igrejas que acompanham o nosso encontro todos os dias. Muito boa tarde, queridos colegas, pastores, amigos. Eu sei que alguns, quando têm disponibilidade, participam conosco e nos dão muita alegria, nos honram bastante, acompanhando e participando dos nossos trabalhos, inclusive com mensagens carinhosas e saudações. Muito bom ter a presença de todos. Boa tarde também para a família querida, espalhada aí em vários estados e fora do Brasil também. Hoje um dia muito especial, com gratidão no coração. Sim, nós vamos incluir uma oração especial de gratidão também, evidentemente, logo mais. Agradecemos a Deus o privilégio de mais uma edição do Pão das Três. Esse encontro diário da Igreja Batista em Vila das Belezas, com os seus membros, com a família, com os amigos. Pão das Três, como diz o próprio nome, é um alimento espiritual que todas as 3 horas da tarde nós compartilhamos aqui com os irmãos, os nossos queridos irmãos, a quem amamos e a quem desejamos todo o bem e todas as bênçãos espirituais advindas do nosso Pai Celestial. Graças damos ao Senhor nosso Deus por essa tarde e convidamos você a louvar a Deus conosco, a refletir na palavra do Senhor conosco, a cantar conosco, a adorar ao Senhor em todos os momentos, em todas as partes do nosso culto. Quero, nesse momento inicial, orar ao Senhor, agradecendo o privilégio que temos de estar aqui mais uma vez. Convido você a orar nesse instante, curvemos as nossas frontes humildemente diante de Deus Todo-Poderoso, que, embora tão grande, amoravelmente se inclina para ouvir a oração de pessoas como nós. Então, oremos ao Senhor. Deus bendito, nosso eterno Pai, agradecemos o privilégio, Senhor, dessa oportunidade que nos é dada por Ti, de compartilharmos um momento tão especial de comunhão com os nossos queridos irmãos, colegas, amigos, familiares. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, que não te afastas, não te esqueces dos teus filhos, dos salvos em Cristo Jesus, e nem te esqueces também do sofrimento daqueles que ainda estão sem Cristo. Por isso, o Senhor sempre cria oportunidades para que a igreja, pela pregação do Evangelho, os alcance. Nós te louvamos porque, através desse instrumento de comunicação, nós nos edificamos mutuamente, mas também reforçamos o desejo, a necessidade de, se houver alguém entre nós que está distante do Evangelho, afastado da igreja de Cristo Jesus, seja sempre estimulado por esse e por outros veículos em que a palavra do Senhor é proclamada com seriedade, a voltar à comunhão dos santos. Ó Deus, de modo nenhum permitas o nosso afastamento, o nosso distanciamento, mas dá-nos força interior, dá-nos conhecimento em profundidade, para que por ele reconheçamos a necessidade de cada vez nos aproximarmos mais de Cristo Jesus, pela fé, pelo conhecimento da Tua palavra, pela oração, pela conduta cristã. Nós pedimos que o Senhor nos auxilie para que a nossa vida sempre esteja em harmonia com a Tua palavra, com o plano que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, para o nosso jeito de viver. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, hoje desejo pensar com vocês sobre mais um. Não seria exatamente hoje um dos componentes, né, da estrutura da salvação, mas um resultado extraordinário de tudo aquilo que Cristo fez para nos salvar e entendo, recebido, compreendido, aceito este propósito em Cristo Jesus, Deus nos declarou seus filhos amados, adotados, filhos por adoção. É o que gostaria de pensar com vocês hoje, em função de tudo aquilo que a gente vem conversando, evidentemente, conversando sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? E os elementos da salvação, como justificação, expiação, propiciação, redenção, são palavras, termos pertinentes à salvação, à eterna salvação que Cristo Jesus nos oferece e consumou a obra lá na cruz do Calvário. Então, em função disso, além de tudo isso, somos adotados por Deus como filhos. Uma vez adotados, por sermos salvos e perdoados, uma vez adotados, filhos amados de Deus. Pertencemos à família de Deus. Cumpre-se de verdade o que a Bíblia fala sobre Deus em relação a nós. Deus é nosso Pai amado, porque Ele nos adotou por causa de Cristo Jesus e nos introduz na sua bendita família. Vamos pensar sobre isso logo mais. Assim, pensei no hino 231 do nosso cantor cristão. É um hino que convida todos, né? Se por acaso entre nós, né, há alguém que ainda não foi declarado filho de Deus, e isso só é possível quando a pessoa recebe Jesus como seu Salvador, né? Isso nos reporta aí ao Evangelho de João, no capítulo 1, em que todo aquele que crê recebeu o direito de ser chamado filho de Deus, ou de ser feito filho de Deus, por adoção. Deus nos adotou. Éramos todos criaturas, estávamos distantes, e o Evangelho de Cristo Jesus é um doce e um dócil convite a que recebamos Cristo pela fé. Nele confiemos, a Ele nos entreguemos, e então, por isso, somos declarados filhos de Deus. O hino diz assim: do país distante, onde tu não tens pai, nem pão, nem casa. E aí o convite: vem, filho, vem. Tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus, o beijo de perdão, te espera dar. São 4 estrofes. Eu vou cantar 2 agora e 2 no final com vocês. Então os convido a entoar com alegria. É um hino. Bem, todos os hinos do cantor cristão são muito antigos, né? Mas um hino muito bonito, não é muito cantado, cantamos poucas vezes, mas eu conheço desde a minha infância, né? Como a grande maioria dos hinos do cantor cristão. Então, um convite para que você cante, conheça se ainda não conhece, e se conhece, faça coro aqui a mim cantando. Do país distante, onde tu não tens pai nem pão,
serás bem-vindo no celeste lar. Deus, o beijo de perdão te espera dar. Oh, se tal convite tratas com desdém, triste a tua sorte. Vem, filho, vem, tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus, o beijo de perdão te espera dar. Aquele beijo de perdão. Acredito que todos nós entendemos em algum grau o que significa isso. Beijo do perdão, abraço do perdão, o encontro do perdão, né? Porque todos nós já seguramente tivemos oportunidade de trabalhar em nossa vida nessa questão do perdão. Sobretudo com Deus, né? Mas também no nosso relacionamento com as pessoas, com a família, com o esposo, com a esposa, com filhos, com amigos. Sem dúvida, todos nós já trabalhamos essa questão do perdão. Bem, o assunto, já falei para vocês, nós vamos pensar sobre a nossa adoção, o fato de sermos adotados ou filhos por adoção do nosso Deus. Vamos trabalhar o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Então, essa é uma carta muito bonita e talvez alguma coisa interessante, né, preliminarmente sobre ela. Carta aos Efésios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, e Paulo tinha um relacionamento assim muito particular com essa igreja. Parece ser uma igreja muito querida por Paulo, embora não tenha ido lá muitas vezes, mas quando a gente lê especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, há referência, né, das viagens de Paulo e da passagem de Paulo e da permanência de Paulo nessa cidade, em que, trabalhando, ele vai num período de inverno e passa pelo menos uns 2 anos nesta cidade, trabalhando, pregando o evangelho. Nosso querido Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, grande exemplo de fé, de dedicação, de abnegação, de renúncia para fazer o trabalho do Senhor. A carta é uma carta extraordinária, né? Uma carta em que uma pessoa que deseja entender mais sobre a igreja de Cristo Jesus, está aí uma carta que precisa ser lida muitas vezes, estudada minuciosamente, para se compreender o corpo de Cristo Jesus, como ele é formado, como foi formado, e todo o trabalho para que a igreja, né, que é o corpo de Cristo, fosse formada. Há quem diga que um propósito dessa carta é formar um corpo, né, ou mostrar que a igreja é resultado da intenção de Deus de formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Assim nós aprendemos sobre a necessidade para aqueles que hoje andam dizendo e vivendo como se a igreja fosse uma instituição descartável, alguma coisa que não precisa estar na nossa vida. Olha, precisa ler a Bíblia com mais cuidado.
E não apenas com a mente, né? Mas com o coração também. Eu sei que o conhecimento vem à mente e ele alcança o nosso coração, mexe com os nossos sentimentos, mas eu sei que, em primeiro lugar, é conhecer mesmo, é o conhecimento da palavra de Deus que modifica a nossa vida, a vida daquele que se entrega. Mas quando a gente lê uma carta como esta, né, e compreende essas coisas, aí é muito difícil que uma pessoa dessa se deixe levar por aqueles que consideram a Igreja de Cristo Jesus alguma coisa descartável e pregam ou vivem como se alguém pudesse viver sem ela, né, naturalmente. Não é assim, nós precisamos dela, o mundo precisa dela, Deus conta com ela para que a plenitude da glória do seu Filho Jesus Cristo possa se expressar plenamente na terra Cristo Jesus. Então, essa é a carta aos Efésios. As ideias sobre filhos por adoção estão especialmente no primeiro capítulo, e nós vamos ficar circunscritos a essa parte da carta, ao primeiro capítulo, e a gente vai desenvolvendo, na medida do possível, algumas palavras que estão aqui relativamente ao tema. A nossa adoção como filhos de Deus. Primeiro capítulo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu lendo essa parte aqui agora, me lembrei que hoje eu fiz um comentário sobre um vídeo aí que um dos grupos do Facebook, um grupo seleto assim que eu tenho só de colegas, amigos meus, pastores. Aí foi projetado um vídeo, né, de um suposto médico, talvez, se é, eu não sei, mas ele trazendo algumas palavras, tentando apaziguar os nossos corações sobre o coronavírus e mostrando, né, que muito mais do que o próprio vírus, há outros problemas afetando mais a vida das pessoas. Então, ele ali está como médico. E eu achei curioso, né? Curioso de uma forma meio rejeição, assim, né? Não gosto muito de quem não se apresenta, de quem não diz o seu nome, de quem não diz de onde veio, nem quem é, com a sua família, para o seu sobrenome, enfim. E acabei dizendo, mas será que você é um médico mesmo? Porque aí, olha, a gente vai buscar nas fontes. E é por isso que eu sou bastante exigente com vídeos que colocam nos nossos grupos da igreja e em qualquer outro grupo. Eu já saí de grupos, né, inclusive da ordem dos pastores, por causa de projeções com as quais eu discordo, né? Compartilhamento com os quais eu discordo. E aí eu lendo aqui, olha a diferença. A primeira palavra dessa carta, a primeira palavra é o nome de Paulo. Paulo diz o seu nome. Isso significa que ele assume toda a responsabilidade. Ele se compromete com tudo que vai ser dito aqui. Aí não interessa quem vai ler, não interessa nesse sentido, né? Claro que ele escreve a carta com o propósito de que a sua carta seja lida, promova mudanças, ajude muita gente. Mas ele coloca o nome dele, seja lá quem for a autoridade que vai ler essa carta. Se tiver críticas, vai se dirigir a mim. Quem está escrevendo? Paulo. E além disso, ele não escreve em seu próprio nome. É uma informação completa. Ele se apresenta, ele mostra o rosto, ele diz a sua origem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por sua própria vontade? Não. Ninguém. Olha lá, com quantas coisas a gente mexe, né? Quando lê seriamente a Bíblia, né? Pela sua própria vontade?
De jeito nenhum. Pela vontade de Deus. Que diferença, né, de muitos que hoje se intitulam apóstolos com base não sei em que linhagem e em que ato de Deus para transformá-lo em apóstolo. Mas deixa isso para lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Agora já somos incluídos aqui na carta de Paulo. Aos santos, nesse caso, aos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, ele conta com esta possibilidade de que aqueles que estão em Cristo estejam lutando por uma vida de fidelidade. O natural em quem pertence à Igreja de Cristo é que viva num esforço contínuo para expressar, viver fielmente a Cristo Jesus, atendendo aos apelos, às admoestações, aos encorajamentos que a Bíblia, a palavra de Deus, lhe faz. E ele procura fazer isso com bastante fidelidade. Então, Paulo conta com isso. O normal é encontrarmos na igreja, corpo vivo de Cristo, pessoas se esforçando por uma vida de fidelidade e não brincando de ser crente. Então, contando com isso, Paulo já se dirige a essas pessoas, tratando-as como fiéis em Cristo Jesus, e então expressa a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E aí o nosso assunto, né, com várias informações que implicam o tema que nós demos aqui, filhos por adoção, a partir do verso 3, a gente começa a verificar algumas coisas relacionadas ao que somos hoje, por causa da salvação, por causa do que Cristo fez, né? E é interessante, na medida em que a gente vai lendo e fazendo algumas considerações, que você não perca de vista uma coisa. O capítulo 1, que vai tratar e vai nos tratar como eleitos, como predestinados, como santos, como fiéis. Há uma expressão recorrente aqui no capítulo 1, que é a expressão, guarde isso, é a expressão em Cristo. Guardou? Então, essa expressão em Cristo, ela acompanha e ela é quem costura tudo isso que é apresentado aqui com referência a nós. Assim, quando nós ouvimos Paulo se dirigir ou se referir a nós como santos, imediatamente a gente tem que ligar uma palavra, uma expressão recorrente desse capítulo, em Cristo. É muito mais fácil nós compreendermos quando nós ligamos os termos, os adjetivos, né, a essa expressão em Cristo. Então nós compreendemos. Assim, quando ouvimos a palavra, a expressão aos santos que estão em Éfeso, aí cada crente em Éfeso dizia, Paulo está enganado, né? Ele não conhece a minha vida, ele pensa que eu sou santo. E aí, você e eu também, nós ouvimos uma expressão dessa, olhamos para a nossa vida e rapidamente a gente diz, bom, Paulo está pensando em outra pessoa, não é em mim, porque eu não sou santo. Nós nos conhecemos muito bem. Mas aí, nós ligamos essa palavra a esse termo recorrente que vem caminhando, né? Ele vem amarrando todos esses termos com referência a nós. E essa expressão se apresenta dizendo em Cristo. Agora tudo muda de sentido. Aos santos, a gente poderia acrescentar, aos santos em Cristo, que estão em Éfeso e fiéis. De novo, e fiéis em Cristo Jesus. Não há nenhum adjetivo
que se relacione a nós como santos, como fiéis, como filhos. Não há nenhum que tenha a sua origem na nossa natureza ou na nossa qualidade. Todos eles estão amparados, fundamentados naquilo que Cristo é e naquilo que Cristo fez. Aí agora eu aceito. Quando eu aceito que essa referência pode ser a minha, agora eu aceito. Então, ao santo, mas em Cristo. Então, santo em Cristo Jesus. Tá, eu aceito. Agora, se tirar Cristo dessa expressão, aí eu vou brigar dizendo, não, está errado, eu não sou santo. Mas em Cristo Jesus, eu fui santificado e declarado santo. Bendito o Deus, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui a gente poderia simplesmente parar e ficar boa parte da nossa vida pensando. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E olha mais uma vez aqui a expressão, né, que nos referimos, em Cristo. Essa expressão que termina o versículo número 3. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso aqui diz respeito a uma quantidade de virtudes e de tesouros espirituais que a nossa mente nem alcança. A riqueza de que Deus nos torna herdeiros e nos dá posse em Cristo Jesus está muito além daquilo que a gente possa imaginar. É muito semelhante a uma pessoa pobre, paupérrima, e que por algum milagre da vida, ele se tornou herdeiro, nem sabia, mas se tornou herdeiro de uma propriedade de bens, né, que ultrapassam bilhões. Para muitos até a palavra milhões, né, já não é um termo bem compreendido, porque é um valor que está muito acima da capacidade e da vida, né, corriqueira que essa pessoa vivia. É um tesouro inestimável, incalculável. Assim são as bênçãos com as quais Deus nos abençoou, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Só o fato de sabermos onde Cristo está hoje, porque ele voltou para o lugar de onde ele veio. Ele está no santuário celestial, no trono da glória de Deus. Às vezes nós nos surpreendemos quando algum documentário nos apresenta e nos mostra casas bonitas, caríssimas demais, mansões, castelos lindos, com um jardim que que se perde de vista e a gente fica maravilhado olhando. Isso não significa nada diante da glória, da beleza, do trono da glória de Deus. Cristo está lá. E ele é dono, é senhor disso. E ele nos faz possuidores disso. Olha, não há nada neste mundo, nem fora dele, que justifique tratar com descaso a nossa salvação e a adoção de filhos que, sem ser merecedores, Deus decidiu por si mesmo nos tornar membros da sua família, com direito à herança. Não é alguma coisa assim, eu vou recebê-lo como filho, mas o que eu tinha antes dele chegar aqui, então não é um relacionamento... como é que se chama o casamento? O casamento universal e parcial, esqueci a palavra que vem antes, nossa. Comunhão de bens, mulher. Agora eu lembrei. É que faz tempo que eu me casei. Não é uma filiação com direito parcial de bens.
Nós não fizemos nada para os tesouros inestimáveis de Deus, mas Ele nos chama como filhos e Ele nos faz herdeiros de tudo. As pessoas ricas hoje em dia, elas se casam, mas assim, olha, o que a gente adquirir daqui para frente é nosso, mas o que eu tinha antes, o que os meus pais deixaram para mim, ou que eu mesmo conquistei antes, não. Então, até aqui, até o dia do nosso casamento, isso aqui é meu e você não tem herança nisso. Que diferença, né? Deus nos chama do nada e nos torna herdeiros de tudo que Ele criou antes da fundação do mundo. Se você é crente em Cristo Jesus, você não tem ideia da riqueza que você tem. Mas muitos crentes, porque não leem a Bíblia, ignoram isso e desprezam isso. E não têm ideia do que estão desprezando. Sabe de uma coisa? Eu quero ir para lá. Eu não quero ficar fora disso. Continuarei, a despeito de todas as minhas fraquezas e tendências para o mal, que me parece comum a todos os homens. A despeito disso, continuarei a minha jornada em direção a Deus. Bem, mas vamos, senão a gente não chega nem no começo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O Senhor Deus nos elegeu em Cristo Jesus. E eu sei que essa palavra, né, eleição, por causa dos desvios teológicos de muitas pessoas hoje em dia, acaba sendo uma palavra quase em que as pessoas evitam entrar nela. Não, nós somos eleitos. Não estamos falando aqui de eleição nem do ponto de vista calvinista, nem do ponto de vista arminiano, e alguns de expressão muito pequenininhas que entram aí também no meio dessa briga. Mas o que a Bíblia diz é que nós fomos eleitos. A palavra eleição está aqui. E eu fui eleito. Agora me pergunta se eu sou calvinista. Eu não sou. E não tenho nenhum problema de dizer que Deus me elegeu antes da fundação do mundo. E aí é que está a glória do plano divino. Porque a Bíblia diz que Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Quer dizer, Deus levou em consideração toda a obra que Cristo Jesus realizou. A eleição é nele. Uma vez que Cristo morreu, derramou seu sangue, pagou o preço, me redimiu, a mim e a você. Ele pagou a minha culpa. E tendo feito isso, a minha dívida foi cancelada. Por isso, Deus me recebe por causa desse cancelamento que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário operou em meu favor. Portanto, em função de tudo que Cristo fez na cruz, e o fato de eu ter recebido esta mensagem, e ter crido na pessoa de Cristo Jesus, então, nele, fomos eleitos nele. Deus não concedeu aqui uma eleição e depois de eleger, Deus mandou Jesus Cristo fazer a sua obra. Para mim, essa eleição seria uma eleição sem consideração ao que Cristo fez. Mas Deus considera o que Cristo fez. E aí está, a igreja, ela vive para expressar na terra essa grandiosidade do sacrifício, da plenitude de Cristo, da sua entrega incondicional, para oferecer graça também incondicional ao homem, bastando-lhe crer e receber Jesus como seu Salvador. Essa é a minha pregação do Evangelho, sempre foi e continuará sendo. Nós recebemos, nós aceitamos. Deus, em sua soberania,
não fujo da palavra soberania. Deus, em sua grandiosa soberania, por ele decide me dar a oportunidade ou não. E ele decidiu me dar a oportunidade. Não se perde a soberania porque se deu ao homem a oportunidade de escolher. A soberania está com quem dá a oportunidade de escolha e não com quem recebe a oportunidade de escolha. Não me fosse dada por Deus a oportunidade de escolha, eu não teria como escolher. Portanto, tudo tem o seu início em Deus. E nada nesse mundo pode diminuir, muito menos matar, suprimir a soberania de Deus. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Então, fomos eleitos em Cristo, considerando todo o trabalho que Cristo realizou. E depois, aparece no verso 5, e nos predestinou para filhos por adoção. Olha aqui a palavra predestinação. Eu fui predestinado. Você foi predestinado. Não me interessa a sua corrente teológica. Isso não interessa. A Bíblia, antes dessas suposições teológicas, ela já afirmava: nos predestinou para filhos de adoção. Mas é impossível você ler esse texto aqui e considerar uma predestinação que soa como um fatalismo, em que alguns são excluídos, fatalmente alguns são excluídos e outros são incluídos. De forma nenhuma. Mas essa predestinação que garante um plano determinado, um destino garantido para todos os remidos, predestinados em Cristo Jesus, a Cristo Jesus. E mais uma vez aqui, em Cristo Jesus. Então, tanto a palavra eleição, aqui em Éfeso, e na carta aos Efésios, como santos, como filhos por adoção, como predestinados, elas se ligam a essa expressão que já mencionei, em Cristo Jesus. Então não é um conjunto de ideias elaborado por um homem estudioso que venha a ser, não tem problema. E nós respeitamos, né? Mas nada pode alterar, ninguém pode elaborar um plano teológico em que force a Bíblia a dizer o que inicialmente a Bíblia nunca teve intenção de dizer. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Somos predestinados em Cristo Jesus. Somos adotados em Cristo Jesus. Quer dizer, tudo que Deus decreta como salvação, como bênçãos e como elementos da salvação, ele coloca tudo em Cristo Jesus, considerando o plano completo que Cristo Jesus realizou no seu ministério, concluindo lá na cruz do Calvário. E então, filhos, salvos, destinados, eleitos e adotados. E aí eu quero encerrar pensando um pouquinho nessa questão de ser filhos de Deus. Filhos adotados. A palavra adoção, naturalmente, é conhecida por todos nós. O que se vê hoje em dia é que todos quantos desejam ter filhos e não podem, por alguma razão, têm a opção de adotar, de fazer a adoção de um filho. Mas aí é interessante como a gente observa, né, os passos, os critérios estabelecidos, tanto pela instituição que vai mediar essa adoção, como pelo casal que vai adotar o filho. Geralmente há uma escolha, com algumas exceções que o mundo acaba reconhecendo como notáveis, né?
Alguns casais não querem saber a cor da criança. Chega, e se é um casal branco, adota uma criança negra. Se é um casal negro, pode adotar uma criança branca. Alguns não lidam com os possíveis problemas que mais tarde isso pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, as pessoas procuram trazer uma criança que aparentemente tenha traços da família e, independentemente disso, o que a gente observa é que o casal, os pais, desejam implantar na natureza da criança o seu próprio DNA. Ele não é pai biológico, vai ser difícil, mas ele trabalha muito para que a criança tenha traços da sua própria família. Isso é muito, muito difícil, né? E não são poucas as vezes em que esse plano dá errado demais, né? Mas tem casos muito bonitos, histórias lindas, 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 lindas de filhos adotados e que toda a história dele com os pais vai ser de muito amor, de muito carinho, de muito investimento, de muito trabalho, né? E que de fato aquela pessoa que talvez não tivesse nenhuma perspectiva na vida consegue se desenvolver tanto, graças a Deus, por essas histórias bonitas. Mas aí pensamos nós na adoção que Deus faz. Deus poderia nos salvar, como de fato nos salva em Cristo Jesus, e poderia nos oferecer o céu como lugar de eterna morada, né? E comer à mesa do Senhor, mas sem ser donos daquilo. Não. O que é que Deus faz? Deus nos adota, mas além de adotar, ele faz uma coisa que os pais adotivos não conseguem fazer. Deus coloca em nós, em você e em mim, ele coloca em nós a sua natureza e pôs em nós a eternidade. Aqui mesmo Efésios vai dizer que nós estamos vivendo, uma vez em Cristo, estamos vivendo num crescente até chegarmos à estatura completa de Cristo Jesus. E isso vai acontecer na plenitude, né, na totalidade da nossa salvação plena, quando já nos desligarmos deste mundo e desta vida para outra. Então a salvação é plena, né? Totalmente cabal. Deus coloca em nós a sua natureza, compartilha conosco os seus atributos. Então ele nos torna filhos. E é como se ele colocasse o seu DNA em nós, quando ele coloca em nós a natureza do seu Filho Jesus. E trabalha incansavelmente para que nós alcancemos a natureza, a estatura completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Pai extraordinário este que nos adotou. Quem éramos nós? Para onde íamos? A Bíblia diz com clareza, por causa da nossa desobediência, estávamos indo a galope. Não. Na verdade, a galope é uma expressão um pouquinho errada, porque a galope é uma corrida lenta, né? E às vezes a gente usa galope como se fosse na velocidade. Mas vamos deixar assim mesmo. A gente estava indo a galope para o precipício, para o inferno. E ele nos adota. Ele nos transforma. Ele implanta em nós o seu DNA. Nos faz participante de todas as coisas. De tudo quanto já havia antes de tudo, de todas as coisas. E coloca em nós a sua própria natureza, o seu DNA. Algumas vezes, quando a gente conversa sobre os personagens bíblicos, né, do passado, é tão comum a gente ouvir alguns crentes dizerem assim, chegar no céu, eu quero ver aqueles personagens preferidos. Queria bater um papo com Moisés. Será que eu tenho essa chance? Será que eu posso fazer uma entrevista com ele lá, fazer algumas perguntas? Meus irmãos, meus queridos amigos, o que Deus fez nos torna irmãos
do nosso Senhor Jesus Cristo, bom, acima de tudo, né? Mas no céu nós teremos como irmãos Abraão, Moisés, Elias, Noé, Davi, Isaías, Jeremias, Elias, João Batista, Paulo, Pedro, João, todos eles. Sabe o que seremos? Irmãos. Eles nem vão nos ensinar, porque tal conhecimento deles, qual o nosso conhecimento lá também. E um irmão já não ensinará mais a um outro irmão, porque todas as nossas dúvidas são dissipadas e estaremos num crescente contínuo à perfeição em Deus que não tem fim. Cada dia é um novo alcance infinitamente da glória e da majestade de Deus. Isto é adoção em Cristo Jesus. Deus nos abençoe e nos faça entender isso da forma mais simples possível, sem inventar coisas, para que a nossa vida em Cristo Jesus compartilhe de todas essas riquezas, esses tesouros espirituais que bondosamente Deus nos dá em seu Filho Jesus Cristo. Quero cantar as duas últimas estrofes com você. Em seguida vamos orar ao nosso Deus, pedindo aqui pelos nossos irmãos e amigos. Pedidos, temos gratidão também? Ou só está aqui os pedidos? Só pedidos. Gratidão, só pedidos. Eis a porta aberta, diz a terceira estrofe daquele hino que nós cantamos há pouco. Eis a porta aberta. Sabes para quem? Para os pecadores. Vem, filho, vem. Eis a porta aberta, sabes para quem? Para os pecadores. Vem, filho, vem, tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus o beijo de perdão te espera dar. Oh, contempla a mesa que fartura tem. Tu estás faminto, vem, filho, vem. Tu serás bem-vindo no celeste lar. Deus o beijo de perdão te espera dar. Tomara que todos tenham essa oportunidade, né, de receber esse beijo de reconciliação, de perdão que só nosso Deus pode nos oferecer. Vamos orar ao Senhor. Pedidos, continuemos orando ainda, apesar de uma pequena melhora, do Kleber, sobrinho da Marília, Dona Elvira, que é uma espécie de segunda mãe do nosso irmão JP, João Paulo, professor de tênis. A Valdenice pede oração por Lucas, seu neto. E aí vamos lembrar de orar pelos idosos. Mais uma vez colocamos o nome da Michele, os
os enfermeiros, né, os assistentes sociais. Eu incluo também aqueles que trabalham com segurança pública, tanto pública como privada, são serviços essenciais. Vamos lembrar de alguns nomes, né? Os idosos. E algumas pessoas, os idosos são muitos. A gente às vezes menciona um nome, esquece de outro nome, e aí provavelmente vem aquela, pastor não lembrou do meu nome e tudo mais, porque são muitos idosos na nossa igreja, né? Então, se você tem, na verdade, mais de 60 anos, a gente costuma colocar alguns que já estão aqui com 75, 80, até 90 e poucos anos que nós temos em nossa igreja. Mas oramos por todos os idosos. Eu sou um idoso, eu tenho 60 e quase 65, vou fazer em agosto, dia 9, tá? Presente e recebo. Oramos por todos os idosos, porque todos estão dentro daquilo que é considerado o grupo de risco, né? As pessoas mais vulneráveis a esse vírus. Continuamos orando também pela Tata, pelo Giancarlo, pela irmã Irene, né? Quem mais idoso tem alguma dificuldade? Bem, a irmã Irailda, né? A irmã Irailda, mas outras pessoas idosas que acompanham os nossos trabalhos. A gente acaba mencionando aqui os nomes que a gente acha interessante, o esforço dessas pessoas. A nossa irmã Nadir, o nosso irmão Francisco, a nossa irmã Suzy. A Suzy tinha uma sobrinha que fazia isso para ela. Hoje eu acho que é a Suzy mesmo que faz, né? Porque a sobrinha voltou a morar com a sua mãe. E assim, e Deus dá condições a Suzy de fazer isso. Suzy, se você estiver aí, grande abraço, Deus abençoe, irmão Francisco, Nadir, e a irmã Custódia, Solange, tem um bocado de gente que é colocado aqui como pessoas idosas e que merece que recebem as nossas orações, e merecem mesmo, né? Mas aí a gente lembra de tanta gente, né? Olha, a irmã Nega, a irmã Antônia, né? Irmã Irene, temos a irmã Zéza, a Tata, a irmã Gessi, o irmão Crispiniano. Sim, essa gente. Nega eu falei já. Então, e por aí vai. E se seu nome não foi mencionado, por favor, não fique zangado. Não dá mesmo para colocar o nome de todas as pessoas, né? Vamos orar, pedindo que Deus tenha misericórdia, Deus continue abençoando, protegendo, amparando, como tem feito até aqui. Gratidão. Né? Hoje eu gostaria de mencionar, porque a Alice, que é nossa irmã em Cristo, né? Mas é claro, é minha nora, então hoje ela acabou fazendo a defesa do seu trabalho para o mestrado. A gente acompanhou aqui com oração e tudo mais. E, na verdade, já saiu o resultado, ela foi aprovada, então estamos aí felizes da vida, né? Dentro ainda desse mês de julho, provavelmente o Tiago vai fazer a defesa dele, também do mestrado em música, ela em comunicação. Então, eu tenho que dizer, irmãos, porque a gente fica feliz, né? Eu vou sempre ficar feliz com o sucesso dos seus filhos, também da sua família, tá? Sempre oro por aqueles que pedem oração e compartilham essas bênçãos comigo. Então, eu compartilho essa bênção com os irmãos, com muita alegria. Fiz com a minha família distante, mandei mensagem para lá e tudo mais, pedindo oração também. Então, oremos ao Senhor nesse dia de muita alegria, de desafios que continuam. Oremos, estamos chegando ao fim do nosso encontro de todas as tardes, o nosso gostoso encontro, o nosso gostoso pão das três. Vamos orar? Ó Deus bendito, nessa tarde nós queremos colocar o nome do Kleber, o nome da dona Elvira, do Lucas, queremos colocar mais uma vez os idosos, o nome da Michele, da Tata, da irmã Irene, a irmã Antônia, o Giancarlo. Nós pedimos, Pai, que essas vidas todas sejam guardadas. Pedimos também um pedido que o nosso irmão Rinaldo fez, de um irmão que acompanha lá o pequeno grupo na casa do irmão Miguel. O Edson, foi esse nome, não tenho segurança do nome, mas oramos por ele,
agradecendo ao Senhor o privilégio de poder acompanhar e saber as necessidades dos nossos irmãos e acompanhá-los e ajudá-los em oração. Querido Deus, além desses nomes, colocamos também os nossos irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, que trabalham como enfermeiros, como assistentes sociais, como segurança pública e privada, médicos, policiais. Nós colocamos, Pai, aqueles que trabalham em laboratórios, todos aqueles que estão dentro do serviço essencial, que não podem faltar e que estão fazendo atendimento público. Nós pedimos as tuas misericórdias, o teu poder e a tua proteção na vida dessas pessoas. Guarda-as, ó Deus, em teu próprio poder e graça, e pelo amor do teu próprio nome. Guarda essas vidas, dando-lhes também um coração agradecido, reconhecedor de que toda boa dádiva, proteção absoluta só pode vir do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da Alice, pelo resultado hoje do seu trabalho. Que o Senhor a abençoe e lhe dê também sempre um coração agradecido ao Senhor. Nada receberíamos deste mundo, nenhuma bênção teríamos se dos céus não nos fossem dadas. Agradecemos-te, Senhor Deus, por esta tarde, por mais uma edição do Pão das Três. Abençoa o teu povo, que as tuas mãos poderosas estejam em suas casas e em suas vidas nesse instante, guardando-as de todo mal. Dirija-nos, ó Deus, nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando mais uma edição do nosso Pão das Três. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com o pastor Júnior. Sábado, também às 3 horas, aqui mesmo, desse canal do Facebook, com o pastor Márcio. No domingo, a nossa igreja realiza os seus encontros, o seu culto, na página do YouTube. Então, às 10h30 da manhã temos o nosso culto matinal e às 19 horas o nosso culto noturno. Então, Deus abençoe, continue conosco, participe dos nossos trabalhos, ore, participe da nossa igreja, viva a vida da nossa igreja. Agora me dirijo aos membros da nossa igreja. Viva a vida da nossa igreja. Ore por ela, participe dela, contribua com os ministérios e projetos missionários dela. E cada pessoa, dos nossos irmãos de outras igrejas, ore por sua igreja, participe da vida da sua igreja, da vida financeira da sua igreja, dos projetos financeiros da sua igreja. Ame a sua igreja. Assim como peço aos irmãos da vila que amem a igreja da vila e participem da vida, dos desafios missionários. Olha, se todo esse conhecimento que a Bíblia nos dá, se a gente não tivesse a alegria de repartir com aqueles que não conhecem a Cristo, seríamos, usar a expressão de Paulo, os mais miseráveis do mundo. Como é que você recebe uma notícia dessa e não pensa em missões? Não pensa em compartilhar isso com uma pessoa que está perdida, para que venha ao convite, à mesa do Senhor e receba o beijo do perdão, como nós acabamos de cantar. Deus abençoe a sua vida, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, às 3 horas, aqui mesmo, com o pastor Júnior. Um grande abraço a todos.